Graças e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal é o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, vai abrir uma maior em cima escrito irmãozinho. Você pode clicar que já abre os vídeos para você ali também. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. Este é o meu propósito aqui. E os vídeos que eu estou fazendo, os versículos qual eu estou fazendo os vídeos, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender, tá? Esse é meu propósito. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo o que existe foi ele que criou. Exclusive nós, a humanidade, somos criados exclusivamente para ele, tá? E nós somos criados. Aí você pergunta, para que, irmãozinho, que nós somos criados? Para carregarmos o santuário dele, o Espírito Santo dele habita em mim, em você, em toda a humanidade. Então é para carregar esse Espírito que nós somos. Quando aquele templo lá em Jerusalém, que o general Tito tacou fogo lá, que foi os policiais dele que fez isso, tacou fogo no templo, ali foi onde Jesus falou lá no livro de João, capítulo 14, o versículo 1, 2 e 3, eu vou vos preparar lugar. Se eu vou e vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, sejais vós também. É por isso que ele habita em nós. Ele estava falando desse Espírito que ele ia colocar entre nós. Então ele ia estar junto de nós e nós junto dele. É isso que está sendo falado ali, e é isso que eu mesmo que eu estou falando aqui também, tá? Nós estamos carregando o santuário dele. Todo ser humano tem um Espírito Santo de Deus. É que a maioria não sabe que tem, tá? Porque não é falado. Isso é até proibido falar para o sistema fora, é proibido você falar uma coisa dessa. Porque você não pode falar, tá? Que eu tentei pregar isso no sistema e eu fui barrado por esse pequeno detalhe. Só para você ter ideia, viu? Você não falou de dízimo e oferta? Tá fora. É mais ou menos assim, tá? Então, para mim não serve, eu não estou pregando o evangelho por dinheiro, nem pagar dinheiro, ainda mais para pregar para os outros tá ganhando dinheiro, as minhas custas eu estou compartilhando com eles nas coisas erradas também. Se eu estou ajudando, eu estou participando também do erro também, tá? Então é por isso que eu não pertenço, eu sou um seguidor de Cristo, é só isso. E aonde que ele vive? Dentro de mim, dentro de você. É onde Jesus vive, tá? O que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar. Só tem um problema, existe o livre-arbítrio, tá? Se você está trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando suas contas, sem prejudicar ninguém, às vezes, quando pode, ainda ajuda. Você está em espírito. Nessa condição, você pode pedir o que você quiser, que o Senhor Jesus vai te ajudar. Mas, se você estiver na ostentação, na carne, que é do teu próprio corpo, aí você está fazendo uma coisa só, você já está com um revólver na cinta, está pronto para matar, para roubar, para destruir as famílias, prostituindo. Então você está num lamaçal. Você não adianta pedir nada para o Senhor Jesus. Você só pode fazer um pedido para Ele. Pedir para tirar você dali do lamaçal que você se encontra, que você quer fazer as coisas certas dali em diante. Tem o arrependimento. Não adianta você mentir para o Senhor Jesus. Você pode mentir para o mundo inteiro, né? Para Jesus você não consegue. Porque o Espírito dele está dentro de mim, dentro de você, e é Ele que dá vida a todos os nossos órgãos. Todo o nosso corpo inteiro, quem dá vida é Ele, esse Espírito. E como você vai pensar, Ele já sabe o que você pensou. Então com Ele tem que ser verdade. É sim, sim e não, não. É só estou te avisando, é isso aí, é o que você pode fazer. Muitas vezes você faz o pedido para o Senhor Jesus, mas você está com a vida toda atrapalhada, Ele não te ouve você, porque Ele é santo.
É só para você ter ideia, tá? E seu corpo também é santo. Você está fazendo a coisa errada, é porque você não sabe disso. E na hora que você saber disso, você vai converter e vai parar de fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas. É isso aí, meu irmãozinho, é o que eu quero falar com você. Aí, você convertendo, você pode ir lá no livro de Mateus, o capítulo 6, versículo 6, lá está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração. É isso que está escrito lá e é isso que ele quer ouvir de mim, de você e de todos nós que quer algo dele, tá? É esse tipo de coisa. Você falar para ele, você não tem que estar falando com multidão de gente, não. Você tem que falar para o Senhor Jesus. É o Espírito dele que está dentro de você. Você pode só pensar que ele já sabe o que você está pensando. Então não tem como você mentir para esse ser, não. Tá? Para o Senhor Jesus não tem como. O Espírito Santo é que te dá vida e ele está dentro de você. E essa vida pertence ao Senhor Jesus. É só para você ter ideia, viu? Este é quem é Jesus. Eu quero trazer você aqui agora, num versículo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar aqui na palavra do Senhor. O nosso texto aqui agora. O Evangelho e o Espírito Santo para os gentios. Gentios são pessoas que não são filhos de judeus, tá? Se você não é filho de judeus, você é gentios. Gentios seria o resto sem ser os filhos de judeus. E no início, os judeus que eram as famílias escolhidas que Deus tinha pegado para criar. E eles davam muito valor a isso, que eles tinham Deus e nós não tinha, por exemplo, tá? Só um exemplo. Aí Jesus morreu para acabar exatamente com isso. Dos dois povos, do hebraico e do grego, fez um povo só. Então não tem judeu nem grego mais, é um só povo, um só homem. Tanto faz hebraico, tanto faz judeus, tá? É só para você ter ideia. Os gentis, que são nós que não tínhamos no início essa daí. Jesus morreu para que nós tivéssemos o mesmo Espírito também. Então é só para você ter ideia. Aqui nesse versículo aqui, ele está dizendo isso aqui, ó. Está no livro de Romano, o capítulo é o 15 e o versículo é o 9. Diz assim, tá? E para que os gentios glorifiquem a Deus pela a sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. É Paulo que está dizendo isso aqui, viu? Está falando que o que ele está dizendo no meio do gentil, que ele foi o pregador nosso, tá? E canta louvor junto dele, que seria para louvor dele, que seria para ensino para nós, viu? O versículo 10 diz assim: e outra vez diz: alegrai-vos gentios, juntamente com o povo. Então, quer dizer, nós podemos alegrar junto com o povo, porque aquele ditado, ele está nos recebendo com um deles, dos judeus, seria também, viu? Através do apóstolo Paulo, do Evangelho da Graça. E no versículo 12, ele diz assim: e outra vez diz também, Isaías, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios. Nele, os gentios esperarão. É Jesus aqui que ele está falando, tá? Que é da raiz de Jessé, é Jesus. Agora, aqui nós temos aqui o versículo 13 também, que diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo o poder do Espírito Santo. É o que já está habitando em nós, que eu acabei de falar ainda agora, tá? O 16 diz assim: para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando e evangelizando o evangelho de Deus, para que sejais aceitáveis aos gentios como oferta santificada
pelo Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus por isso. O 21 diz assim: antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado, o verão. E os que não ouviram, entenderão. Então aqui ele está dizendo que nós veremos o gentil, tá? Nós veremos aquele que foi anunciado, que era o Senhor Jesus, e entendemos, além de ouvirmos, entendemos. É quando você ouve um versículo e você entende o que está escrito. É isso aqui que está sendo falado, tá? É o entendimento. Você só consegue esse entendimento através do Espírito Santo que Deus te deu, tá? É só aí que você consegue este entendimento, tá? Você entende a Bíblia através do Espírito Santo. Se você não pedir misericórdia para ele, você vai ler 10, 20 vezes, eu estou falando que isso aconteceu comigo também, tá? 10, 20 vezes o mesmo versículo e não sabe o que leu. Você leu algo que está escrito lá, mas não tem noção, não está coberto para você, tá? Está em parábola o versículo. Então é só para que você entende. Aqui que ele está dizendo aqui, ó, que aqueles que não ouvirão e os que não ouviram entenderão. Então você não ouviu falar do Evangelho, porque você não tinha conhecimento. Mas aí quando você vê falar do Evangelho, ou você leu uma palavra do Evangelho, aí já entra o entendimento na sua vida. Tá certo, meu irmãozinho? Esse aqui é mais um versículo que eu gostaria de deixar aqui. Um não, né? São 5 ou 6 versículos aqui, mas um para deixar aqui para você poder ler, entender, confirmar e ver que as coisas tá tudo maravilhoso. Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.